poderia falar? Lembrando, a gente tem pós-graduação, a gente tem congressos inteiros discutindo só injúria renal aguda, então hoje é só para a gente ter uma ideia e começar a discutir algumas coisas. Por que que eu tenho que me preocupar com ira? A primeira pergunta tem que ser sempre essa. E quando eu falo de ira, do que é que eu estou falando? Hoje, especificamente, eu vou falar da abordagem geral. Mas se eu fosse expandir a nossa discussão para outros encontros, eu poderia falar de timing de diálise, biomarcadores, fluido-responsividade, POCOS, etiologias de injúria renal aguda, e aí eu tenho mais de 15 etiologias possíveis que a gente poderia discutir, e cada etiologia mereceria um encontro para a gente discutir sobre essa etiologia. Então, sepse, notadamente, é um encontro que mereceria um momento só dela. Nefrite intersticial aguda, síndrome cardiorrenal, ira da cirurgia cardíaca. Então, entendam que a proposta hoje não é falar sobre iras específicas, e cada vez mais a gente entende que a injúria renal aguda é uma lesão associada a uma etiologia específica, mas sim falar sobre a síndrome geral. Além do que eu poderia falar, já que a gente está em uma reunião que o cerne é a terapia intensiva, dos tratamentos diversos. Então, manejo conservador, hemodiálise intermitente, diálise peritoneal na ira, diálise contínua, ECMO, diálise hepática, purificação sanguínea. Tem muita coisa que a gente poderia falar. Hoje a gente vai dar o start, hoje a gente vai começar. Então, os objetivos dessa aula são, primeiro, entender o racional fisiológico da ira e saber o que é que a gente tem que ter como ideia da ira para pensar a partir de qualquer paciente, entender a creatinina, entender o racional para expandir esse raciocínio para qualquer tipo de situação fisiopatológica. Reconhecer o paciente com potencial ira, saber as etiologias principais da ira e estratégia para o diagnóstico etiológico, tomar condutas iniciais frente ao diagnóstico de ira e suas possíveis complicações. E aí a gente adiciona um quinto, que é discutir o valor econômico e protocolar da ira. Cada vez mais a gente vem avançando na discussão de diversas doenças, a ira não é diferente, e a gente entende que a ira traz um custo para o hospital, a ira traz um custo para o convênio, e a ira traz um custo para o paciente também. E a gente não pode dissociar o valor econômico de uma complicação ou de uma patologia, principalmente quando ela tem potencial de ser revertida antes de piorar. Então, o diagnóstico de lesão renal aguda ou injúria renal aguda, a gente vai se basear em uma organização, uma iniciativa chamada CADIGO. O CADIGO ele diz para a gente que a ira é uma síndrome com a queda abrupta e geralmente reversível da taxa de filtração glomerular. E ele define como aumento de creatinina em 0,3 em 48 horas, aumentar 50% da creatinina basal dentro de 7 dias, ou um débito urinário de menos do que 0,5 ml por quilo por hora por 6 horas, ou seja, oligúria. Oligúria por 6 horas é ira, e aumentar a creatinina é ira também. E aí, de uma forma a me apossar da cardiologia, que parece ser uma discussão mais palpável, a gente tem a ira como se fosse o infarto. Então, o infarto é um evento onde o coração vai piorar de função, mas ele é um evento por si só que eu tenho que considerar e tratar esse evento à parte. A ira é um evento que eu tenho que considerar à parte. Eu tenho que ir atrás da causa e eu tenho que valorizar a ira por si só. E a gente vai discutir sobre isso. Então, o Cadigo, ele classifica para a gente a ira em estágios, porque já a gente conseguiu perceber que cada estágio que você progride na ira, você piora prognóstico e mortalidade. E os estágios da ira, eles são progressivamente relacionados ao aumento de creatinina. Então, se você aumenta 50% da creatinina, eu estou falando de uma ira Cadigo 1. Se você dobra a creatinina, eu estou falando de uma ira Cadigo 2. Se você triplica a creatinina, ou passa de 4, ou começa a fazer hemodiálise, ou qualquer terapia renal substitutiva, estou falando de uma ira Cadigo 3. Do ponto de vista de diurese, eu estou falando de oligúria por 6 horas é Cadigo 1, oligúria por 12 horas é Cadigo 2, oligúria grave por 24 horas ou anúria por 12 horas é Cadigo 3.
E a história natural da ira, ela vai ser mais ou menos o que eu tinha falado no começo. Então, eu tenho um evento, não sei se aparece marcador, opções de ponteiro, laser. Eu tenho um evento que acontece em algum determinado momento e o rim começa a perder função a partir daí. Tal qual na cardiologia, eu posso ter um infarto e o coração começar a perder fração de ejeção a partir daí. O problema é porque quando a gente diagnostica a ira, a gente diagnostica porque a creatinina parou de ser excretada e começa a aumentar. Isso é um diagnóstico tardio, porque o evento aconteceu lá atrás. É como se eu estivesse procurando infarto por fração de ejeção. Fiz um eco, a fração de ejeção está normal, não infartou. E a gente sabe que não é assim que funciona. O infarto ele precede a disfunção cardíaca em dias. E a gente só consegue agir após o surgimento de disfunção renal. Isso nos dá para a gente um paradigma que cada vez mais a gente entende. Então, eu tenho um paciente que é normal, ele pode aumentar o risco pelas suas comorbidades, pela sua doença de base, sepsis, cirurgia cardíaca, uso de remédio, nefrotóxicos. E em algum momento eu vou ter dano ao rim, e esse dano pode ou não evoluir para uma perda da taxa de filtração glomerular, ou seja, a disfunção renal propriamente dita. Quando isso acontece, eu já estou atrasado em pensar que esse paciente está piorando ira. Nesse contexto, a gente faz uma nova correlação com a cardio. Eu precisaria de uma troponina do rim. E a gente vem estudando alguns biomarcadores, NGAL, KIM1, interleucina 18, TNF-BP1. Diversos biomarcadores estão sendo estudados na tentativa de prever uma piora da função renal antes que a creatinina comece a subir. De tal maneira que há uma definição proposta onde eu começo a utilizar critérios de lesão renal, de piora de função renal antes da creatinina subir, com uma classificação adicional do CADIGO, onde o rim ainda está bom, mas eu já tenho lesão renal começando a acontecer, como se fosse um infarto renal, algo nesse sentido. A gente tem um problema com a creatinina porque a creatinina deriva da massa muscular. Isso é outro problema. Então, se eu tenho um paciente que tem uma massa muscular muito baixa, ele pode se manter com a creatinina normal por muito tempo depois da lesão renal, da injúria renal. Assim como se eu tenho um paciente com a creatinina, com a massa muscular muito alta, a creatinina ela sobe mais rápido e já inicia de um ponto de partida maior. Então, de tal maneira que nem sempre a creatinina vai ser meu padrão ouro para avaliação ambulatorial, mas no hospital a gente não consegue, na maioria das vezes, fazer clearance de creatinina. E aí a gente tem que ter em mente que pacientes com massa muscular preservada e principalmente pacientes com massa muscular aumentada vão ter flutuações mais rápidas da creatinina. E eu tenho que lembrar do conceito que todo rim não trabalha em 100% se ele é saudável. Então, na maioria dos pacientes, eu tenho uma reserva funcional renal. Por isso que eu tenho um dano renal e não perco taxa de filtração glomerular, não perco função renal imediatamente. Porque o rim trabalha 60, 50% da capacidade que ele tem, acontece uma piora e ele aumenta para 80, 90, 100% e ele vai sustentando a creatinina mais baixa enquanto isso acontece. E quando a creatinina começa a aumentar, é porque eu já esgotei toda a minha reserva funcional renal. E isso acontece geralmente quando eu passo de 50% de massa renal afetada. Então, é como se eu tivesse um rim que parou de funcionar para a creatinina começar a subir. Quem tem doença renal crônica já vive sem reserva funcional renal o tempo todo. Por isso que quem tem doença renal crônica é mais suscetível à injúria renal aguda. Como é que eu acesso a reserva funcional renal na ira? Ou seja, como é que eu sei se o rim ainda tem capacidade de funcionar mais? Eu uso um remédio que sobrecarrega a função renal e dá para a gente mais diurese. Eu uso um diurético. Então, esse trabalho do Chawla em 2015 mostrou para a gente que o teste de estresse de furosemida ele é bastante eficaz para me dizer se o túbulo renal é, está preservado, se o glomérulo está preservado e se o vaso sanguíneo que chega para o rim está preservado.
As três estruturas estando preservadas, o diurético tem capacidade de agir no túbulo e forçar a diurese a mais. De tal maneira que o teste de estresse com furosemida com avaliação de urina em 2 horas me dá muito mais sensivelmente que qualquer biomarcador que eu vá inventar se o rim está piorando ou não. O que é que eu quero dizer com isso? Que se o paciente não responde à furosemida, muito provavelmente no exame de amanhã ele vai vir pior. E isso por si só já é um marcador de prognóstico ruim para esse paciente, com progressão para IRA cardíaco 3 e diálise posteriormente. Aqui é só o gráfico de diálise que diz mais ou menos a mesma coisa. E quando eu penso na história natural desse paciente, um paciente que teve uma lesão renal, uma injúria renal, ele pode recuperar 100%, assim como acontece no infarto. O infarto pode ou não levar a uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Ele pode demorar para melhorar e não cronificar, ou ele pode demorar para melhorar e cronificar. E ele pode, inclusive, deixar o paciente em diálise desse evento de injúria renal aguda e nunca recuperar. Então, eu tenho que ter em mente que a ira deixa de ser, nesse momento, um ponto, uma foto na vida do paciente e passa a ser parte de um filme, onde, após a ira, eu preciso entender que esse paciente ainda está em risco de piora de função renal. E quando eu penso em epidemiologia, em geral, no paciente hospitalizado fora da UTI, eu tenho uma taxa de incidência entre 10 e 20% dos pacientes vão fazer injúria renal aguda na internação. Mas quando eu falo de pacientes críticos, isso pode aumentar até 1 a cada 3 pacientes, até 2 a cada 3 pacientes, dependendo de qual UTI eu estou falando. Então, eu estou falando de uma doença que é altamente prevalente nas UTIs que a gente está se referindo aqui da reunião. É, Entenda que eu não estou falando que o paciente vai dialisar, só que ele está com algum grau de injúria renal aguda. E quando a gente pensa epidemiologicamente em custo-efetividade da IRA, a gente sabe que você fazer uma orientação de prescrição pensando em IRA reduz mortalidade, mas também reduz custo, porque prevenir a piora da injúria renal aguda significa menor necessidade de diálise e menor tempo médio de internação no hospital. Isso diminui custo, por si só, já pagaria muita coisa que a gente poderia discutir para diminuir incidência e progressão de IRA. E o que é que a gente vem percebido dos últimos anos? A gente tem percebido cada vez mais que a incidência de injúria renal aguda vem aumentando. Mas não só de injúria renal aguda, da maioria das doenças. Eu tenho uma população cada vez mais idosa que está conseguindo tomar seus remédios, que está sobrevivendo e não levando a eventos fatais, diabéticos, hipertensos, com diversas doenças, pacientes com doenças reumatológicas estão conseguindo chegar a idades mais avançadas. E isso vai me gerar alguns pacientes já com doença renal crônica que vão, de alguma maneira, fazer injúria renal aguda no meio do caminho. Mas também eu tenho novas terapias, eu tenho novos remédios, eu tenho a nefro-oncologia aí com inibidores de checkpoint e drogas cada vez mais modernas que também estão muito associadas à injúria renal aguda. E aí, quando a gente pensa em o que que leva um paciente a fazer injúria renal aguda? Eu tenho diversas causas possíveis de injúria renal aguda. Então, pode ser insuficiência cardíaca descompensada, pode ser a cirurgia cardíaca por si só, porque é um evento cardiovascular importante e inflamatório muito importante. Choque e sepsis são causas muito frequentes. Nefrotoxicidade é muito importante de a gente lembrar, mas microangiopatia trombótica, toxinas de intoxicação exógena, glomerulonefrite, paciente que está no fim da doença renal e acaba fazendo algum evento que piora a função renal dele, câncer por si só, obstrução urinária, podem também fazer injúria renal aguda. Então, eu tenho uma causa que pode ser desidratação aqui, mas nem sempre é desidratação. Então, nunca diante de uma ira que acabou de surgir na UTI, a conduta pode ser soro para todo mundo. Veja, desidratação pode ser? Pode ser, mas você tem que avaliar todo um resto de fatores para dizer se é ou não é desidratação.
Então, o Cadigo diz para a gente que eu preciso avaliar o risco. O que é que o Cadigo recomenda para a gente? O Cadigo recomenda que a gente estratifique na admissão de acordo com suscetibilidades e exposições. Paciente que tem diabetes, paciente hipertenso, paciente idoso que tem uma doença ou vai fazer um exame contrastado, que tem sepse, que tem uma hepatopatia, que começou um antibiótico sabidamente nefrotóxico, não é um paciente para fazer creatinina a cada 3 dias na UTI. É um paciente para ficar mais de perto, fazer creatinina diário, gasometria ocasional para flagrar acidose. E, de acordo com o surgimento da injúria renal aguda, eu vou fazer o que eu preciso fazer para detectar essa ira de forma mais cedo. Então, é um paciente para eu intensificar balanço hídrico, para eu quantificar a diurese e para eu alertar de alguma maneira a alguém, alguma avaliação médica, se esse paciente não fizer xixi ou fizer oligúria por 6 horas. E de uma certa maneira, nos estudos, nos grandes trials que a gente tem em UTI, quais são as principais causas de ira na UTI? Desidratação, hipotensão, causas cardíacas e sede descompensada e sepse, que é o que normalmente a gente vê. Isso aqui perfaz entre 60% e 70% dos casos de ira. Mas temos também alguns casos menos comuns que devem ser lembrados, porque se a gente não pensar, a gente nunca vai lembrar e fazer o diagnóstico apropriadamente. Porém, como eu disse lá no começo da aula, cada vez mais que a gente entende a injúria renal aguda, a gente sabe que a injúria renal aguda ela não pode ser encarada tudo no mesmo pacote. Cada tipo de injúria renal aguda se comporta de uma forma, responde de uma forma, tem um determinado prognóstico e tem um determinado tratamento. Então, eu não vou nunca entender a ira da sepse da mesma forma que eu entendo a ira do contraste ou da ira da cirurgia cardíaca. São doenças diferentes dentro de uma mesma síndrome. E esse trabalho mostra para a gente em 2023 que cada vez mais a gente vai caminhar para a medicina de precisão. Então, ficou ao contrário aqui, mas de uma certa maneira o que ele traz para a gente é: eu vou chegar a um nível onde um paciente vai fazer uma injúria renal aguda, eu vou fazer um teste genético nele para saber o que é que provavelmente está acontecendo e tratar de uma forma adequada com tratamento específico. Então, o que é que eu tenho que incluir no meu plano diagnóstico? Uma vez que a gente está diante de um paciente que tem um problema ativo, a injúria renal aguda, como é que vai ser meu plano diagnóstico? O diagnóstico da injúria renal aguda, a gente vai primeiro entender essa injúria renal aguda, ela foi na comunidade ou foi no hospital? Sendo na comunidade, a gente conversou sobre isso na discussão lá do pronto-socorro. Vê, possivelmente eu estou diante de um paciente que vem com a doença aguda, está desidratado de casa e responderia à hidratação. Então vale a pena a gente encarar que a hidratação é a causa principal aqui. Mas na ira adquirida no hospital, dificilmente um paciente em manejo intra-hospitalar ele está desidratado ao extremo. Então, muda um pouco o nosso raciocínio. Onde essa ira aconteceu? A gente tem muito pouco estudo na área de pronto-socorro. A maioria dos pacientes que a gente tem nos estudos de ira é utilizando pacientes de UTI. E aí só surge um problema que a gente tem. Diante de um paciente que eu acabei de admitir na UTI, uma alteração de função renal é uma ira ou uma doença renal crônica? E isso vai me trazer o principal norteador é a história apresentada desse paciente. Então, ele tem uma função renal alterada, eu faço história exame físico, vejo o padrão de sintomas e com isso eu já consigo ter uma ideia se eu estou diante de uma piora aguda da função renal ou não. Alteração de débito urinário e funções renais prévias. Aqui é meu padrão ouro. Veja, o paciente chegou com 3 de creatinina e ele tem um exame no TASI que mostra que a creatinina de 3 meses atrás é de 1. Ele piorou rápido essa função renal. Estou diante provavelmente de uma ira. Ou o contrário, eu tenho uma creatinina prévia de 2,5 e agora está 2,6. Estou dentro da minha faixa habitual do paciente. Provavelmente é só a doença renal crônica e ele está no hospital por algum outro motivo. Mas lembrar, a injúria renal aguda ela pode incidir em um paciente que já tem doença renal crônica. Então o paciente pode ter 2,5 de creatinina, acontecer uma desidratação porque ele está com a diarreia e essa creatinina subir de 2,5 para 4. Isso pode acontecer.
Agora, o mais importante sobre isso é, não, a doença renal crônica por si só não é caracterizada por agudizações. Eu não tenho um paciente que piora de função renal de forma prevista e isso está dentro da história natural da DRC. Não, a DRC é crônica e progressiva, lentamente progressiva e progressivamente acumula disfunção renal. Uma nova disfunção renal tem que ser encarada como uma nova disfunção renal. De novo, fazendo paralelo com a cardio, DRC agudizada é como se eu estivesse falando que um paciente com IC que infartou é um IC descompensada. E boto isso no cabeçalho completamente ignorando o infarto novo. Não é para ser assim. Injúria renal aguda é uma coisa, doença renal crônica é a comorbidade dele. O paciente que infarta portador de insuficiência cardíaca vai ganhar troponina, vai ganhar eco, ecoestresse, cintilografia, CAT e tratar efetivamente esse infarto. Espero que da injúria renal aguda a gente se comporte de uma forma parecida. E quando eu não sei a creatinina de base? O paciente chegou na UTI, acabei de admitir esse paciente, o pronto-socorro trouxe para mim, e eu não sei exatamente a creatinina de base dele, nem o paciente sabe. E aí eu vou trazer 4 cenários clínicos para a gente entender do que é que eu estou falando. Então imagina, eu estou diante de um paciente que tem uma creatinina de 3 e é um homem de 30 anos que correu uma maratona há 3 dias. E aí ele vem para o pronto-socorro com dor muscular difusa, urina vermelha e oligúria. Transferiram para UTI porque ele estava com 3 de creatinina e oligúrico. Isso aqui é uma IRA ou uma DRC? Como o padrão de sintoma é muito curto e eu tenho uma causa muito forte para presumir por que que esse rim está funcionando pouco, hum, muito possivelmente isso aqui é uma IRA e não uma DRC. 30 anos sem comorbidades prévias, acabou de fazer uma maratona, provavelmente eu estou diante de uma rabdomiólise. Outro caso, 3 de creatinina, vovó com 70 anos, demência leve e há 6 dias com rebaixamento do nível de consciência progressivo e tosse. Não quantificou diurese em casa. Como eu tenho um padrão curto de piora de sintoma e rebaixamento de nível de consciência, eu estou provavelmente diante de uma ira associada a alguma doença de base. Se a gente tivesse que escolher, provavelmente uma ira da sepsia aqui acontecendo. Agora, 3 de creatinina. Paciente homem, 25 anos. E essa sigla CACUT é alteração do trato urinário de origem congênita, ou seja, é um paciente que tem uma estenose de Juve, uma estenose de Jupe, uma bexiga de esforço, uma bexiga neurogênica por conta de um politrauma ou um trauma raquimedular. Faz ITU de repetição, faz sonda de alívio, veio para o pronto-socorro por pressão 18/10, diurese normal. Mas como ele já tem uma história de teor de repetição e de retenção urinária de repetição, é possível que essa creatinina esteja diante de alguma coisa mais crônica. E aqui uma senhora de 70 anos, diabética, há 7 dias com cefaleia e obstrução nasal, diurese não quantificada, e vem 3 de creatinina, cefaleia e obstrução nasal dificilmente vão fazer a creatinina aumentar. Diurese não quantificada, mas não relata de oligúria, provavelmente eu estou diante de uma paciente com DRC e 3 de creatinina ambulatorial que gripou. Então, a história vai trazer para a gente uma indicação se essa creatinina é aguda ou crônica. Mas, lógico, tem várias situações onde a gente fica na dúvida, principalmente quando o paciente chega grave e não consegue confirmar exatamente a história dele. E aí, em algum grau, a gente poderia pensar: ah, mas se ele tem DRC, ele vai ter anemia ou vai ter distúrbio de cálcio. E esse estudo em 2007 mostrou para a gente que HB e cálcio têm uma área sobre a curva muito pequena para nos dizer se eu estou diante de uma DRC ou diante de uma IRA. O exame que melhor nos diria isso, o fósforo um pouco melhor, mas o PTH sim nos diria. O problema é porque para você ter PTH alterado, eu tenho que ter DRC acontecendo há algum tempo e com um grau mais importante. Mas seria o PTH nosso exame laboratorial de escolha para diferenciar IRA de DRC em pacientes com DRC mais avançado. Em pacientes com 2 de creatinina, muitas vezes tem o PTH normal, e aí o PTH não nos ajuda tanto assim. Mas o que eu quero lembrar é que o paciente não obrigatoriamente tem anemia por ter DRC, nem o paciente com anemia tem DRC prévia. A relação não é tão clara assim.
De uma forma que se a gente tivesse que organizar um workup diagnóstico para a maioria dos pacientes, eu estou falando 2016, o Osterman traz para a gente. O que é que a gente tem que pensar? Primeira coisa, urina 1, que é o nosso sumário de urina, fração excretada de sódio cada vez mais questionável. Uma vez que eu faço a urina 1, eu consigo entender muita coisa sobre sedimento urinário, proteína, pH urinário, densidade, leucócitos, hemácias, se está saindo nitrito, se está saindo esteroide leucocitária. Então, a urina 1, há uma frase onde a urina 1 é a biópsia renal líquida. Eu tenho muitas informações que vão me dizer se esse rim tem uma glomerulopatia, se ele tem uma nefrite intersticial aguda e um ultrassom de rins e vias. Esses dois exames são, para mim, o workup diagnóstico inicial. Todo paciente com IRA tem que ter direito a ter um sumário de urina, um ultrassom de rins e vias. Porque eu excluo o pós-renal e porque eu faço triagem de glomerulopatia. Além disso, se eu colher a urina 1 antes de fazer a hidratação, não estou dizendo para atrasar a hidratação para fazer a urina 1, mas se acontecer, a densidade urinária pode me dar uma pista de se esse paciente está desidratado ou não. Se a urina estiver muito densa, densidade 1025, 1030, significa que esse paciente talvez se beneficie de hidratação. Se eu não conseguir a resposta e não tiver nada na história clínica que me sugira fortemente a etiologia dessa ira, aí começa a fazer sentido eu pedir minha sopa de letrinhas. Então, doenças reumatológicas, doenças hematológicas, apresentações menos comuns de ira podem justificar esse paciente. Não sei o que é a ira, e a ira continua piorando, o caminho seria biópsia renal. E aí eu entendo que a gente está num país e num estado onde a biópsia renal na ira tem sido feita de uma forma subutilizada. Porque muitas vezes eu estou diante de uma doença que tem um tratamento potencial, como a nefrite intersticial alérgica, uma glomerulonefrite qualquer, uma vasculite, e acabo julgando tudo como necrose tubular aguda, porque eventualmente esse paciente piorou e foi para 5 de hora e acaba que a gente acaba botando tudo no mesmo barco, nem sempre o é. Bom lembrar que existe uma falácia da relação ureia-creatinina nos pacientes críticos, onde se a creatinina não subiu tanto, talvez a ira não seja tão grave assim, e aí tem uma relação mágica de ureia-creatinina de 50, então se o paciente tiver com 200 de ureia e 2 de creatinina, então ele não é tão grave assim. Mas na verdade é o contrário. A ureia é um marcador grande de catabolismo celular, e quanto mais catabólico o paciente, mais grave ele é. Tanto que os pacientes com relação ureia-creatinina maior, 60, 70, 100, eles têm uma mortalidade maior. Eles merecem atenção mais cedo. E frequentemente eles são É, é dado uma atenção menor pela creatinina ser menor do que 4, por exemplo. Então, de etiologia, eu preciso entender que o teste não invasivo mais importante é a urina 1. O padrão da urina 1 vai me dar dicas diagnósticas de algumas coisas específicas, que a gente não vai aprofundar cada uma delas aqui. O ultrassom me diz muita coisa sobre o rim, então aqui eu tenho um ultrassom normal na primeira imagem. Na segunda, percebam, esse córtex que está bem pretinho aqui, na segunda fica mais clarinho, ou seja, mais hiperecogênico, trazendo para a gente um conceito de que a hiperecogenicidade do rim na ultrassom frequentemente é associado a alterações agudas, porque acaba que esse rim fica mais esponjoso porque tem mais líquido, porque está inflamado. Aqui eu tenho hidronefrose, cistos renais, que vão me falar muito a favor de doença renal crônica por rim policístico. Aqui é um paciente numa ultrassom de rins e vias que tem um nódulo na bexiga que estava fazendo obstrução urinária de ureter. E aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tenho a cápsula renal ao redor aqui e o rim já com um padrão crônico, onde eu não consigo dizer exatamente o que é córtex e o que é medula. Então, a ultrassom vai me dizer muita informação sobre o rim. Padrão ouro na investigação é resposta ao desafio hídrico. Veja, eu tenho desidratação como uma causa muito frequente de IRA. A desidratação responde à hidratação. E a hidratação, diminuindo a creatinina após a hidratação, eu consigo dizer que de fato eu estava diante de uma IRA
antes chamada de pré-renal, ou uma ira responsiva a volume. O problema é porque, na maioria dos pacientes que a gente tem, a resposta ao desafio hídrico envolvendo fazer volume tem um custo, um custo muito alto, que é de fato fazer volume. Eu estou diante de um paciente que tem alto potencial de evoluir para oligúria e vou fazer 1 litro, 1 litro e meio, que eu não vou ter como tirar depois, ele não vai responder a diurético. Todo o volume que entra no paciente vai ter que sair em algum momento da internação. Então, trouxe a resposta ao desafio hídrico, mas cada vez mais a gente discute fluido responsividade, manobras dinâmicas, formas de eu tentar entender se esse paciente se beneficiaria de volume sem fazer volume. Esse é o ideal, esse é o padrão ouro. Mas se eu preciso muito ou não tenho como fazer, eu posso fazer uma resposta ao desafio hídrico curta, um mini fluid test. Faz 250, faz 100 ml de volume e ver o que é que acontece com a hemodinâmica, com parâmetros hemodinâmicos menores. Talvez não seja o suficiente para abrir diurese, mas eu consigo entender se esse paciente responderia a volume ou não. E manejo, que é o nosso plano terapêutico inicial, é a nossa conduta ali do dia a dia. Então, o tratamento, o KDIGO sugere para a gente que a gente divida por estágio, paciente em alto risco de injúria renal aguda. Já é orientado que eu descontinue nefrotóxicos, garanta a volemia adequada, monitorize a hemodinâmica desse paciente quando indicado, monitorizar a creatinina e débito urinário, evitar a hiperglicemia e eu sei que a gente tem um trabalho muito bom, o Nice Sugar, que traz para a gente que na UTI a glicemia maior que 180 traria risco, mas na injúria renal aguda tem um trabalho de 2023, salvo engano, que ele traz pra gente que o limite talvez devesse ser 150, 160. E se eu for fazer contraste, ver se eu preciso realmente fazer esse contraste. Na IRA CADIGO 1, eu tenho que procurar a causa. Na IRA CADIGO 2, considerar a avaliação da nefrologia e talvez hemodiálise. O que é que ele diz aqui de considerar RRT, né? Considerar TRS. Considerar no sentido de vamos atrás. Checar potássio, checar gasometria, ver se tem mais algum motivo que ele se beneficiaria de diálise, por exemplo, uma acidose respiratória grave que não está conseguindo compensar pH e talvez considerar levar esse paciente para UTI. A gente tem uma tolerância muito alta no nosso país como um todo, não só no estado, à disfunção orgânica renal. Todas as outras disfunções orgânicas nos parece imperativo que a terapia intensiva tem que estar envolvida. Então, disfunção hemodinâmica vai para noradrenalina, tem que estar na UTI. Disfunção respiratória, como é SO2 em alto fluxo, tem que estar na UTI. Disfunção hematológica com plaqueta muito baixa tem que estar na UTI. Mas a creatinina, que era 1, foi para 4, o potássio que está de 5 vai para 7, nem sempre a gente manda para UTI, a gente começa a dialisar no andar. Lá, eles são muito mais agressivos nesse contexto. E na ida Cadigo 3, quando eu for começar a dialisar, evitar a catéter subclávia. Por quê? Porque a subclávia é a via de drenagem do braço, da axilar. E o braço é o que eu vou utilizar para fazer uma fístula arteriovenosa para esse paciente virar dialítico crônico, se ele sobreviver a essa ira. Então, se possível, evite catéter subclávia. Ah, não consegui porque acabou os acessos. Aí, paciência. A conduta inicial poderia ser: paciente confirmei hipovolemia, o Surviving Sepsis sugere para a gente 30 ml por quilo de hidratação, então até 3 litros de cristalóide. Tá difícil de interpretar, faz menos, não faz tanto. Faz 1 litro, avalia a resposta, faz pausadamente. Paciente hipervolêmico, a conduta não é hidratação. Ah, mas está com ira. Como eu disse, ira não é hipovolemia. Ira é ira. Ira pode ser, inclusive, resolvida com furosemida. Então, furosemida não reduz mortalidade, mas também não aumenta a mortalidade. Furosemida faz o cara fazer xixi. Isso não é mérito da furosemida piorar ou melhorar o rim. Lógico, um paciente que não está desidratado, se você usa furosemida, ele pode desidratar. Desidratação faz ira. Se eu posso tentar fazer bomba de infusão contínua, embora controverso, e o que vai me dizer se o paciente respondeu é se ele tiver 200 ml de urina em até 2 horas. E aí eu trouxe esse caso só para a gente entender como é complexo às vezes a gente tomar determinadas decisões. Paciente de 70 anos, admitido, transferido do pronto-socorro, sepse de foco pulmonar. Veio já entubado, recebeu 3,5 litros de soro fisiológico nas últimas 6 horas. A admissão na UTI encontra-se sedado, VM em modo espontâneo, FI de 50%, saturação de 90%.
Em uso de Nora 0,3 micrograma quilo minuto, PAM de 68, frequência cardíaca 104, perfusão periférica limítrofe, lactato arterial 2,8, PVC de 10, débito urinário 0,25 ml nas 6 horas que ele está aqui no hospital, e a creatinina que a gente tem é da admissão, que é 1,9 ureia de 100. Esse paciente eu tenho, nesse momento aqui, pontos que vão me falar a favor de fazer volume, pontos que vão me falar contra fazer volume, mas o mais importante, só esse texto que eu trago aqui tem que trazer para vocês a necessidade de mais informação. Isso talvez seja insuficiente para me responder se o paciente precisa de volume ou não. E aí que a gente começa a procurar alternativas para avaliação de fluido-responsividade. A gente poderia fazer uma aula de 1 hora falando só sobre fluido-responsividade, até mais, mas escolhi trazer sobre o POCUS. O POCUS, o ultrassom de beira de leito, vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor de forma objetiva. E quando eu falo ultrassom de beira de leito, não estou falando só de ver veia cava, estou falando de VEXUS, estou falando de olhar derrame pleural, olhar linhas B, e diante de todas as informações decidir o que é que eu vou fazer com esse paciente. Normalmente, a gente vai acabar caindo em guidelines que vão dizer mais ou menos o que eu acabei de dizer, otimize de acordo com a necessidade do paciente. E o Surviving Sepsis traz exatamente isso. Essa aqui é tirada exatamente igual ao que tem lá. Fiz um bolus inicial, avaliei a hemodinâmica para ver se precisa de mais. Priorizar variáveis dinâmicas sobre estáticas e acompanhar a resposta a fim de checar a eficácia e segurança. Ou seja, eu estou falando para fazer o modelo que a gente utiliza atualmente para pensar em volemia, que é o modelo pensando em desescalonar volume. Normalmente, num paciente que eu já ressuscitei adequadamente, a resposta não vai ser fazer mais volume. Lógico, tem pacientes que vão precisar, mas a maioria dos pacientes, uma vez que eu cheguei aqui nas primeiras 24 horas de internação, eu vou começar a pensar que esse volume tem que começar a sair em algum momento. Se eu fiz 3, 4, 5 litros de volume, em algum momento ele tem que fazer 3, 4, 5 litros de balanço negativo acumulado. Qual volume eu vou fazer? Qual cristalóide eu vou fazer? Então, a gente vem há alguns anos tentando achar qual cristalóide fazer. A discussão sobre colloide ela acaba em 2014 no Albius Trial, mas o Split Trial traz para a gente que não tem uma diferença muito grande de mortalidade. O CADIGO só fala para a gente que tem que ser qualquer cristalóide isotônico, mas algumas evidências já nos sugerem que o uso de cristalóides balanceados, no nosso caso o Ringer lactato, tem uma menor incidência de eventos renais em até 30 dias. E eventos renais ele inclui, o MAKE 30 são três coisas: iniciar a diálise, o paciente piorar a função renal em até 30 dias, ou estar com a creatinina 50% maior, ou morrer. Isso diminui em 30 dias. E o benefício aparece em um NNT de 20, para uma medida que tem muito pouco custo. Então, vale a pena a gente pensar em usar ringa lactato para todo mundo, exceto talvez no pós-operatório de neurocirurgia, que aí a gente tem um trabalho específico que analisou esse subgrupo. Qual o racional de eu de eu não utilizar cloreto de sódio? Qual é a minha premissa? Se eu usar cloreto de sódio, eu vou fazer acidose hiperclorêmica, porque o cloreto de sódio tem 150 de cloro e o normal é 100. A acidose hiperclorêmica talvez não afete desfecho clínico, mas eu tenho estudos observacionais que no paciente com IRA, cloreto de sódio pode estar associado a aumento de mortalidade. Esse trabalho é um trabalho de 2014 que mostra exatamente isso. Quanto mais fluido balanceado eu fiz ao final do segundo dia, menor a mortalidade. Esse trabalho é um trabalho de 2022 com pacientes transplantados, que talvez seja o rim mais sensível que tem até agora que a gente conhece, que é o paciente que acabou de receber um transplante. Esse estudo foi com um transplante de doador falecido, onde eu pego um rim de um paciente em morte encefálica, coloco num paciente renal crônico dialítico e ele vai começar a fazer xixi. E a única coisa que esse estudo avaliou foi: faço cloreto de sódio ou faço Ringer lactato? O resultado desse estudo é que
Os pacientes que eu fiz cloreto de sódio, 40% precisaram de diálise no pós-operatório. Precisar de diálise não é um absurdo dentro do transplante renal do doador falecido. Acontece às vezes. Mas foram 40% no grupo cloreto de sódio. No grupo cristalóide balanceado, no grupo Ringer, eu estou falando de 30%. Uma redução de 25% entre um grupo e outro, só mudando a solução de hidratação. Lógico que é uma situação específica, eu não posso transformar isso como regra absoluta, mas me diz que talvez a escolha da hidratação tenha uma influência sim. Por isso que a maioria dos nefrologistas é muito pró-Ringer e contra a cloreto de sódio. Pode ser que esse paciente tenha indicação de diálise, isso faz parte do tratamento da IRA. Então, normalmente as condições que eu não vou conseguir tratar com remédio, hipervolemia refratária diurético, paciente com ureia muito elevada, notadamente acima de 250, hipercalemia, acidose metabólica refratária e alterações associadas à uremia que colocam em risco a vida do paciente. Então, pericardite urêmica, alteração do sistema nervoso central com coma e eu consigo atribuir a uremia, sangramento de alto risco, anúria por 24 horas. Anúria por 24 horas eu vou precisar equilibrar o balanço hídrico de alguma forma. Então, anúria por 24 horas em geral tende a ser indicação de diálise. Mas eu também tenho indicações menos comuns. Então, hipercalcemia, hipermagnesemia, intoxicações exógenas, mieloma múltiplo talvez, sepse talvez como terapia adjuvante, insuficiência hepática aguda tanto diálise hepática quanto diálise normal para clarear a ureia, hipernatremia muito interrogado. E eu posso pensar na prescrição desse paciente de diversas formas. Não vou me alongar aqui porque eu precisaria de muito tempo para falar sobre cada uma delas. Mas as complicações da DRC, hipercalemia, acidose, intoxicação exógena devem ser pensadas individualmente. Lembrando que com ira ou sem ira, o que vai salvar a vida do paciente é eu não fazer um balanço hídrico acumulado muito grande. Então, diurético, apesar de não mudar a mortalidade, muda o balanço hídrico. Balanço hídrico muda a mortalidade. Então, quando a gente avalia os pacientes com ira, a gente está falando de pacientes que têm balanço hídrico neutro com ou sem diurético. O diurético não muda a mortalidade. Mas pacientes que eu vou deixando o balanço positivar, esse sim, ele vai mudar a mortalidade, vai aumentar. Então, paciente que eu dou diurético não responde, é uma indicação muito forte que eu preciso equilibrar a função renal, talvez com ultrafiltração, pelo menos. Então, diurético no contexto clínico correto é seguro, e o estudo SPARC, ele mostra pra gente que a furosemida não piora a mortalidade, ela só, eventualmente, num paciente hipervolêmico, corrige a diluição e é muito pouca creatinina, mas isso não significa que o rim está piorando. Tenho que falar sobre o Bicara ICU, porque teremos novidades em breve. Então, o Bicara ICU é um multicêntrico randomizado de fase 3 que foi publicado já. E ele pegou pacientes com pH menor que 7,2 em geral e viu se todo mundo que está com acidose metabólica deveria repor bicarbonato. E a resposta é não. Mas estamos numa aula de injúria renal aguda. Então, o subgrupo analisado que fizeram IRA CADIGO 2 ou 3 teve menor mortalidade se eu repusesse bicarbonato. Então, diante de um paciente com IRA CADIGO 2 ou 3 e acidose metabólica com pH menor do que 7,2, eu tenho que botar esse pH em 7,3 porque eu vou diminuir risco de mortalidade e risco de evolução para diálise. Porém, saiu esse estudo em junho desse ano que sugere para a gente que a gente deveria sim corrigir as alcaloses metabólicas. Ele mostra uma mortalidade geral de redução de 2%, 1,8, salvo engano. Então, apesar de a gente achar que tinha respondido com bicariciu, talvez não. Talvez a gente devesse tratar toda a acidose metabólica com bicarbonato, sim. Na IRA, ainda teve um benefício muito maior, com uma sobrevida melhor em quase 20%. O que é que a gente tem em curso? Tem o Bicaracil 2, que aí eu estou avaliando, foi um Bicaracil desenhado para pacientes com IRA moderada a grave, para ver a mortalidade em 90 dias. Tem o Sodabic Trial, para avaliar eventos adversos renais nesses pacientes, no paciente que eu estou ou não repondo bicarbonato. E tem o Mosaic Trial também acontecendo, que é um multicêntrico em pacientes com acidose e IRA, para saber
qual o meu alvo de pH é 7,3, 7,25, até onde eu vou. De prognóstico, então, a duração típica da ira é de 7 a 21 dias, que é o tempo que leva para o túbulo renal refazer, reepitelizar. E ter tido ira leva a um maior risco de doença renal crônica e leva a uma maior mortalidade em 60 dias pós-ira. E aí eu reservei os últimos 10 minutos da aula para a gente falar sobre um tema que, na minha cabeça, é muito pertinente. A jornada do paciente da ira. Ou seja, eu estou falando aqui de linhas de cuidado, eu estou falando de valor em saúde. Esse paciente, por si só por ter ira, ele já tem uma doença grave. Se ele tiver uma ira não dialítica, a mortalidade dele pode chegar a 20%. Se ele tiver uma ira dialítica, a mortalidade intra-hospitalar é de 50%. Então, parece interessante que para uma doença com a mortalidade tão alta, tenha linhas de cuidado e protocolos muito bem definidos. Aqui é o protocolo do hospital de base, onde ele já começa dizendo que ira é uma emergência médica, traz para a gente definição, classificação, diagnóstico, avaliação e conduta, e quando eu solicito a avaliação da nefrologia. Avaliação e conduta é um resumo do que eu falei aqui na aula, mas a avaliação da nefrologia, principalmente pacientes em estágio 2 e 3 de ira, causa de ira desconhecida, doença renal primária, então estou pensando em uma glomerulopatia, estou pensando em uma doença renal policística autossômica dominante, estou pensando em qualquer causa de vasculite ou reumatológica com acometimento renal. Decisão sobre necessidade de diálise, então às vezes é uma ida que no laboratório é muito inicial, mas o paciente ficou descompensado de alguma outra coisa e aí a diálise pode ajudar. Aqui é um parecer da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da AMIB, trazendo para a gente que ah, quando acionar o nefrologista. Então a AMIB traz para a gente que a avaliação da nefro deveria acontecer. Aqui era nos pacientes com Covid na época, mas pelo menos no estágio 2, pelo menos para discutir o caso. E lembrando, a gente está falando de avaliação nefrológica e não avaliação de se é diálise ou não é diálise. A gente pode contribuir com manejo hidroeletrolítico, com manejo ácido básico. Essa instituição, o NICE é uma instituição do Reino Unido que traz para a gente um protocolo de quando chamar o nefrologista no contexto intra-hospitalar. E o que ele responde para a gente é que chamar o nefrologista de forma mais precoce reduz a quantidade de doença renal crônica e reduz a quantidade de pacientes que saem dependendo de diálise. E aqui é uma diretriz, uma orientação da Sociedade Brasileira de Nefrologia dizendo para a gente o que é que o nefrologista tem que fazer dentro do hospital. É o nosso guia de assistência nefrológica hospitalar. Ele é atualizado e revisto todo ano, esse ano ele já foi atualizado, e dentre as coisas que ele traz é de fazer co-manejo clínico-clínico, onde o nefrologista, junto com o clínico assistente, o intensivista, o cirurgião, o clínico cardiologista, oncologista, pode fazer benefício para o paciente, até para agregar valor ao cuidado e à experiência do paciente de saber que tem um médico olhando só para o cuidado do rim dele. Tenho que lembrar que existe cada vez mais uma discussão sobre e-alerts, que é alertas eletrônicos, seja no prontuário, seja em algum lugar relacionado ao paciente, onde a gente, médico assistente, é alertado sobre o paciente estar em injúria renal aguda. Tem alguns trabalhos mostrando que o impacto dos alertas diminui mortalidade, diminui progressão de doença, porque há uma negligência a iras iniciais, 1,2 para 1,7 de creatinina, talvez não seja tão importante, mas aí é a maior chance que a gente tem de fazer algum tipo de reversão. Esse trabalho ele mostra pra gente onde eles colocaram no prontuário eletrônico deles um protocolo de injúria renal aguda no momento que esse paciente faz ira. Fez ira, ele é acionado no prontuário e tem um protocolo do que você tem que fazer de cuidados. Suspender IE-Cabral, suspender dapagliflozina se for o caso, solicitar exames, avaliar a possibilidade de doenças reumatológicas e consulta com nefrologista ou não. Isso não é obrigado a ter consulta com nefrologista. Mas só o fato de a gente olhar para a ira e registrar a ira como um problema já diminui a chance de a gente fazer besteira com o rim e
aumenta a capacidade que o hospital tem de evitar uma piora da função renal. Esse trabalho ele mostra para a gente, é uma meta-análise que avaliou bândulos de cuidado para injúria renal aguda. Então, diante de um paciente que fez oligúria 6 horas, eles começavam a ver oligúria não, débito urinária de hora em hora, creatinina 2 vezes por dia e tiravam todos os nefrotóxicos da prescrição. Reduziu a mortalidade nesse estudo de quase 28%. De mortalidade não, perdoe. A taxa de conversão para IRA Cadigo 3. E aqui é pensando na jornada de cuidado do paciente. Então, esse paciente que fez uma IRA, que piorou a função renal agudamente, ele vai precisar de um acompanhamento pós-hospitalar. A mortalidade pós-hospitalar e a taxa de readmissão, ela, por IRA ou por qualquer outra causa, ela diminui sensivelmente a mortalidade pós-hospitalar se eu tivesse paciente dentro de algum centro de reabilitação voltado para IRA. Ou seja, se esse paciente fizer doença renal crônica, ele vai voltar com um nefrologista para acompanhar ele fora do hospital. E isso é talvez tão importante quanto eu discutir aqui manejo de diálise contínua, manejo de diálise hepática, é saber que esse paciente vai sair do hospital e vai ficar solto na comunidade. E se a gente deixa ele preso com a gente, no sentido de acompanhamento, a chance que ele tem de evoluir para DRC diminui drasticamente. E aqui é a mesma ideia, mas é talvez mais recente, que traz para a gente essa ideia de que aumentar a segurança da alta hospitalar, com um acompanhamento mais precoce e com uma linha de cuidado mais robusta, traz para a gente uma segurança melhor da continuidade do cuidado desse paciente. E é isso. Foi muita coisa, mas acho que deu para ficar joia. Parabéns, Rodrigo, pela apresentação. Uma aula belíssima. Doutor André está aqui. Doutor André, você quer fazer algum comentário? Tá mutado, André. Quero fazer vários, na verdade. Primeiro, parabéns, Rodrigo. Eu acho que eu já tinha visto uma sequência de aula de Rodrigo, e eu acho que o modo como ele constrói, faz o storytelling aí, é muito interessante para todos nós, dentro de um grande desafio que é em paciente crítico. E quando eu falo paciente crítico, não estou falando apenas de paciente em UTI. Paciente crítico, ele está dentro do centro cirúrgico, paciente crítico, ele está na unidade de emergência, paciente crítico, ele está na unidade de internação, tá? E Rodrigo pontuou bem, assim, a gente tem uma população que está aumentando sob maneira a complexidade, não só do quadro clínico do paciente, das comorbidades e até das intervenções que a gente tem feito para o paciente, e cada vez mais a gente tem nos deparado com pacientes com insuficiência renal aguda, né, ou até um pouco antes, até com oligúria na UTI. O que a gente vê muitos foi uma coisa que o Rodrigo falou muito bem clara e ressaltou em vários slides deles. Insuficiência renal aguda não é dar soro. Pelo menos não é só apenas isso, né? Da importância, e aí a gente está falando de insuficiência renal aguda, mas isso é uma aula que tem muitos residentes, de a gente, na verdade, compreender o contexto no qual a gente está tratando alguma coisa específica. Se eu estou tratando uma oligúria, se eu estou tratando uma insuficiência renal, eu preciso entender qual o contexto do paciente. O Rodrigo colocou alguns casos que, a depender da história clínica, nos direcionou para um tipo de tratamento de forma direcionada ou não. E isso, muitas vezes, a gente vê ainda muita falha. A gente acha que a desproporção ureia-creatinina é só dar volume, a gente acha que o paciente diminuiu a diurese, é só dar volume. Inclusive, quando a gente vai falar de melhores práticas em pacientes críticos, hoje nas grandes aulas de grandes nomes da terapia intensiva, tem 3 coisas que incomodam muito, que é justamente o reflexo. Lactato está aumentado, eu dou volume. O paciente está hipotenso, eu dou volume. E o paciente está com oligúria, eu dou volume. Se eu não entender qual é o mecanismo que está acontecendo ali, inclusive eu posso até piorar. Né? Então, eu posso até piorar a disfunção renal num paciente que já é fluido intolerante, e aí tem vários mecanismos. O Rodrigo até falou da parte do Vexus, que tem crescendo muito, a parte de congestão venosa sistêmica, da importância de congestão renal para disfunção renal, e que isso precisa ficar bem claro.
Eu acho que é um desafio, o Rodrigo pode falar melhor, é um desafio a gente analisar muitas vezes, a oligúria e a insuficiência renal muitas vezes é multifatorial nesses pacientes críticos, mas Rodrigo falou uma coisa super interessante, que é o quanto a gente avalia mal o sumário de urina. Você até colocou, eu anotei aqui, Rodrigo, que o sumário de urina é a biópsia renal líquida. Eu não sei se foi esse termo assim, eu anotei mais ou menos isso. Isso É a mesmo. biópsia renal líquida, mas é incrível como a gente, na verdade, só olha para o sumário de urina para entrar com antibiótico. Tem uma leucocitura que pode ser por qualquer coisa, você falou até de nitrito, e a gente vê nitrito que é dar antibiótico, e acho que a única coisa, na verdade, a gente está vendo muito mais os glomérulos, como é que está ali, do que qualquer coisa relacionada à infecção. E aí eu queria, dentro desse emaranhado de coisa que você falou, acho que super importante, qual é o papel hoje, eu acho que é uma pergunta que você deve ouvir com frequência, dos marcadores, talvez como cistatina C, N-gal, se a gente já saiu da mesa de pesquisa para a prática clínica em relação a esses marcadores, como marcadores precoces de disfunção renal, né, que possa contribuir, né, a gente, na verdade, na medicina, a gente está sempre atrás de um marcador, né, um marcador para não dar antibiótico ou suspender antibiótico como a procalcitonina, um marcador que a gente diga que está com infarto ou que não está com infarto, e agora a gente quer um marcador da disfunção renal para ganhar um pouco mais de valor, que você disse bem interessantemente, que assim, tem disfunção respiratória, vai para a UTI, tem disfunção hemodinâmica, vai para a UTI, tem disfunção renal, talvez não vá e acabe segurando um pouco mais. Eu queria só saber como é que você vê o cenário hoje desses marcadores da prática clínica mesmo. Tá. Da cistatina C, em geral, a gente pode utilizar, seria um protocolo admissional, talvez. Então, um paciente que vem, por exemplo, com a rabdomiólise, a creatinina vai estar estourada, um politrauma, a creatinina vai estar estourada, mas não necessariamente a função renal está ruim na admissão. Então, cistatina C poderia ser um marcador de diferenciação diagnóstica, mas para IRA, para piora de função renal, a gente não tem grandes trabalhos estudando ela. Imagino que siga o mesmo padrão, porque como a cistatina C é de subproduto nuclear, então quando você tem uma piora clínica global, a tendência que a gente tem cada vez mais visto, você deve estudar tanto ou mais que eu, é de disfunção mitocondrial, piora de performance por apoptose, e as disfunções orgânicas da sepsis vão todos mais ou menos nesse caminho. Então talvez tenha, mas não tem nada estudado sobre. De biomarcadores, e aí a gente tem diversos, Nefrocheck, Nenigal e tudo. Do ponto de vista de trabalho, a gente tem um grande trabalho chamado ELAIM. O ELAIM, em 2016, ele estudou pacientes pós-cirurgia cardíaca, 50% do grupo era isso, 30% era em C descompensada, mas o grosso era cirurgia cardíaca. Por quê? Porque a ira da cirurgia cardíaca eu sei exatamente quando aconteceu. O resto, sepse, não sei, talvez 3 dias atrás. E ser descompensada, vem aí há 2 semanas, mas cirurgia cardíaca eu sei quando começou. Eles usaram Enegal sérica e Enegal urinária para ver e avaliar injúria renal aguda. E foi que eles perceberam. Eles conseguiam acertar muito mais o tempo adequado de início de diálise antes de indicar tradicionalmente por disfunção tubular, potássio, acidose. Enegal aumentada, oligúria, diálise, nem converse muito. E eles acertavam bem. Os pacientes que eles deixavam fora recuperavam, os pacientes que eles botavam não iam recuperar, e o grupo controle confirmou muito bem isso, com redução de mortalidade e tudo. Problema, custo. Fora de um trabalho científico, eu não consigo ninguém para me dizer adequadamente, e me dizer não, me patrocinar esse Enegal. Nem Nefrocheck. Unifesp tem Nefrocheck, eles usam lá. Mas centro isolado, é um centro universitário, vida real, Hospital Cirurgia, Hospital Primavera, USE. hum, Mais Por isso difícil. eu me apego tanto ao teste de estresse com furosemida. Porque na minha cabeça, como é que eu faço normalmente quando eu passo, por exemplo, no cirurgia? De manhã, passo primeiro na UTI, alguém fez oligúria, a gente faz um trial de furosemida, de tarde, antes de ir embora, ou no fim da visita, volto. Fez xixi? Não fez xixi. Fez xixi também indo bem. É ajustar as outras coisas, porque tem túbulo para responder, a gente vai conseguir ir até amanhã. Não fez xixi? Chance É mais grande de complicado. dar ruim.
Uhum. Perfeito, perfeito. Não sei se tem mais alguém que gostaria de perguntar, mas enquanto isso eu vou vendo aqui minhas anotações. Uma coisa que a gente discute muito, Rodrigo, na UTI, é que a gente precisa se situar em qual momento. Eu acho que talvez o grande desafio hoje na UTI se fala sobre reposição volêmica ou fluidoterapia. Em qual momento eu tenho que dar fluidoterapia para ajustar a hidratação do paciente? Em qual momento eu preciso dar fluidoterapia para ressuscitar um paciente que tem alteração perfusional? Em qual momento eu preciso descalonar, né, evacuar aquilo que você falou assim, o que tem que entrar em algum momento vai sair. A gente sabe que balanço hídrico acumulado na primeira semana tem pior morbidade desses pacientes, não só com disfunção renal, mas disfunção respiratória, disfunção intestinal. E uma das coisas que a gente tenta sempre colocar para os residentes foi o que você acabou colocando, que é aquela curva do Rose. O Rose, na verdade, foi algo que foi planejado ou construído, estruturado ali para sepse, mas quando eu estou discutindo fluidoterapia com os residentes, eu tento colocar para a maioria das situações em paciente crítico com qualquer tipo de instabilidade. Em qual fase do Rose ele está? Ah, não, eu estou dando abrindo o soro, mas espera aí, o paciente já está 48 horas você abrindo o soro, será que ele não já saiu daquela fase de ressuscitação, otimização e já está na fase ali de estabilização? Então, incrível como essas ferramentas parecem simples, teórica, mas num contexto complexo de tantas variáveis que podem interferir na sua forma de raciocínio, isso pode acomodar melhor as suas ideias. Não, eu acho que ele está ainda hipovolêmico, eu vou dar mais soro, mas por que que um paciente que já está internado, já tem um balanço hídrico acumulado de 3 litros, não teve nenhuma perda exorbitante na sua assistência, você acha que ele está na fase de ressuscitação ainda que você precisa dar soro? Então, acho que são ferramentas que podem orientar a gente. E aí, a partir do momento que você acha que não está mais naquela fase de ressuscitação e otimização, você vai ter que pensar, na verdade, na furosemida de testes como um mecanismo de tentar diferenciar. Opa, esse paciente talvez vai evoluir com a necessidade de uma terapia substitutiva, ou, na verdade, é um paciente que eu consigo ainda manejar, porque eu ainda consigo ter túbulo que responde às minhas medidas, né? E até o próprio NICE, ou NICE, enfim, que é do Sistema de Saúde Inglês, ele tem um consenso, eu adoro os consensos de lá, eu acho que são muito bem racionais, só de reposição volêmica que eu sugiro para todo mundo, essas coisas que quando, assim, recitação volêmica de recitação, de manutenção, de substituição, é super importante até para corroborar com o nosso raciocínio clínico. Acrescentando só a sua fala, André, ainda tem o paciente que eu acho que é o mais complexo, que é o que está internado há muito tempo já. Então, o paciente que está 15, 25 dias internado, albumina 2,5, inflamado, já fez um monte de antibiótico e hipervolêmico de edema. Mas aí ele piora a função renal, a oligúria, a ureia sobe um pouco, sódio 150. E aí? É péssimo, É é péssimo. péssimo. Esse talvez seja o grande desafio, né? E cada vez mais a gente vai encontrar esse tipo de paciente. Eu sei que os mais jovens, né? E aí eu vou me colocar numa situação de senilidade acadêmica já, não pegaram mais aqueles pacientes que a gente chamava de pacientes Michelin na UTI. Hoje a gente tem muito mais cuidado com o balanço hídrico acumulado do que se tinha 15, 20 anos e não tenho vergonha de falar que naquela época, dentro daquelas evidências, provavelmente a gente fez muito malefício para os pacientes com aquelas reposição vigorosa. Existe até, na verdade, a gente acha que hipernatremia é só a gente dar soro, até no contexto de hipernatremia, existe na UTI, e surgiu esse conceito, acho que mais recentemente, de hipernatremia hipervolêmica, que você, muitas vezes, nesse paciente, você tem que fazer a reposição de água livre, mas também tem que aumentar a esfoliação. Parece até uma coisa fisiologicamente contraditória, mas realmente é isso, né? Um paciente que já está inflamado, com aumento de permeabilidade, com inundação dos mais diversos. E é uma coisa que eu digo, a pele é um órgão que tem disfunção orgânica também, né? Então, se está demasiado, está encharcada a pele, pode estar encharcado o pulmão, pode estar encharcado o intestino, e a gente precisa aí, talvez, combinando com essa parte que você falou, que é o contexto de hipernatremia hipervolêmica, é o paciente que está desidratado, mas está demasiado. E aí, talvez, estratégias de aumentar a exfoliação de sódio, mas tentar repor a água livre, mantendo o balanço mais próximo do zero, a gente consiga controlar essas duas situações.
Pessoal, alguma dúvida? Aproveitem aí. Eu espero que a gente ainda consiga convidar mais vezes o Rodrigo. Eu já sei que ele tem umas sequências de aulas muito legais para ser discutidas, que a gente já teve o prazer de ter nas terças-feiras lá no Primavera, e eu acho que vale a pena sempre compartilhar. Não sei, assim, no chat, não sei, eu acho que não vi nenhuma pergunta aqui. Pessoal, assine a lista de presença, tá? E eu acho que é isso. Rodrigo, muito obrigado. Eu acho que